Olá pessoal, como vai? Hoje encerrando essa semana especial de Salmos, queria agradecer todos os pedidos, né? Eu adoraria poder fazer todos os salmos que vocês pediram, mas não tem como. Inclusive tem alguém, acho que aí me sacaneou, pediu o Salmo 119. Se eu fosse fazer o Salmo 119 ia precisar 10 horas, né? Imagina, com salmos aqui de 8, 9 versículos eu tô ficando 30 minutos, imagina com o Salmo 119. Mas hoje a gente vai falar de um salmo bem famoso, e eu acho particularmente lindo por um dos versículos que a gente vai ver. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça a minha mão direita, esqueça a minha destra. Mas estou me adiantando, daqui a pouco a gente chega lá e vai ver do que ele está falando. Bom, o salmo de hoje então é o Salmo 137, deixa eu só acertar aqui a câmera, é o Salmo 137, então ele é muito famoso, tá? E ele foi recitado, segundo a maioria dos comentaristas, de maneira profética. Então é um dos poucos salmos que tem isso. Eu gostei dele, eu escolhi ele por isso, né? E aí já pode levantar algumas coisas, porque você vai falar assim, ué, mas Davi era profeta? Não, não era. Mas existe uma coisa que a gente tem na Kabbalah, que é o Ruach HaKodesh. A pessoa recebe um espírito de santidade e ela consegue profetizar, não no mesmo nível de profetas, mas vamos dizer assim, ela tem uma inspiração divina. E é isso que está acontecendo nesse salmo. Então é um salmo que vai falar profeticamente da destruição do primeiro templo, né? Lembra que o Davi, antes do templo, obviamente. Desculpa, deu um corte aqui, não sei o que aconteceu. Mas então, o Davi é claramente antes, né, do templo, e ele está falando sobre isso e sobre como os babilônios vão destruir o templo e o posterior exílio do povo. Bom, e aí outra coisa interessante é que o Davi vai falar na boca de outra pessoa, né? Na verdade ele vai falar como se fossem os levitas no momento que o templo vai ser destruído. Então você imagina que são esses levitas que trabalhavam no templo, principalmente envolvidos com a música, que é algo extremamente importante nos salmos, a gente já viu essa semana, e são eles que estão falando nesse salmo, passando pelo sofrimento do exílio, tá? Sendo levados de Jerusalém. Então, primeiro versículo, já começamos aí com algo famoso, né? Diz o seguinte: Al Naharot Bavel Sham Yashavnu. Sobre os rios da Babilônia, ali nós nos sentamos. E aí já tem uma música em inglês, né? Eu não sei exatamente de que grupo, mas eu sei que ela é famosa, que diz By the Rivers of Babylon, né? Ou seja, nós ficamos ali nas margens do rio da Babilônia, ali nós nos sentamos, Gambachino, e nós também choramos. Ou seja, não só nos sentamos, a gente estava chorando. Porque se você fala só estou sentado, fica parecendo que eles foram morar na Babilônia, né? Foram de comum acordo. Não, foram sofrido. E como eu disse, são os levitas aqui falando, tá? Então, nos rios da Babilônia nós sentamos e também choramos. Bezorreino et Sion, quando nós nos lembramos de Sião, ou seja, de Jerusalém que foi destruída. Então, de novo, a contextualização histórica, esses levitas estão sendo levados para a Babilônia por Nabucodonosor, que foi quem destrói Jerusalém, destrói o templo, né? E aí eles estão, o primeiro versículo localiza a gente nesse momento. E aí o que vai acontecer no Salmo? Os captores deles, né, vão pedir que eles cantem algumas das canções. Sabendo que eles são levitas e trabalhavam no templo com as músicas, esses captores vão pedir para que eles façam isso, cantem. Mas no versículo 2, versículo 12 é bom, né? Versículo 2, eles dizem: Alaravim betochá talino kinoroteino. Dentro dos salgueiros, ou sobre os salgueiros, e no meio deles, betochá talino kinoroteino, a gente escondeu os nossos instrumentos. Então, eles escondem os instrumentos musicais ali em algum tipo de árvore, né? E os comentaristas dizem que o salgueiro em especial, porque ele nasce na beira do rio, ele é uma planta ali de riacho, tá? Eles escondem para não poder cantar, para não atender ao pedido desses captores. Agora, por quê? Né? A gente vai ver daqui a pouco, mas dando um spoiler, porque não é conveniente. Eles são levitas, eles podiam cantar no templo, como dentro de um serviço religioso, num contexto ritualístico. Não é uma música para cantar em qualquer lugar, né? A gente vai ver daqui a pouco. Bom, tem aí uma palavrinha que é talino, né? Bom, daqui a pouco eu apareço sobre ela vai aparecer de novo. Versículo 3 diz o seguinte: Kisham sheeluno choveino, porque ali, né? Então, ou seja, quando a gente estava na margem do rio, nos pediram os nossos cativos, os que nos levaram cativos, né? Divrei shir, eles nos pediram palavras de canção, nos pediram para cantar.
Vetolaleinu, essa é a palavra que eu quero falar, Simcha shiru lanu mishir Tzion. E eles disseram mais ou menos o seguinte: cantem para nós uma música de alegria, né? Daquelas músicas de Sião que vocês têm. Bom, a palavra tolaleinu, ela é na verdade desconhecida. A gente não sabe muito, é daquelas palavras que eu falei que às vezes aparecem nos Salmos. A maioria dos dicionários especializados trazem como os nossos tormentadores. Então tem aí um jogo com a palavra anterior, choveino, né? Aqueles que nos levaram cativos, e aí depois tolaleinu, aqueles que nos tormentam. Mas o Rashi, numa leitura bem original, ele diz o seguinte: não, eu tenho que ler tolaleinu simcha. Por quê? Ligado à palavra do versículo 2 que eu falei, que eles esconderam os instrumentos, né? E esses instrumentos escondidos, tolaleinu, ele pode ser uma palavra entendida como isso, que escondeu ou que pendurou os instrumentos. Por exemplo, penduraram no salgueiro para não achar. Então o Rashi diz que eu tenho que ler tolaleinu simcha como o nome desses instrumentos musicais, instrumentos que foram pendurados. Simcha é alegria, né? Então, instrumentos de alegria. Tudo bem? Então, numa leitura, digamos, talvez mais de dicionário, seria: porque lá eles me pediram, eles que nos levaram cativo, nos pediram divrei shir, canções. Vetolaleinu, e os nossos tormentadores, simcha, pediram alegria. Shiru lanu mishir Tzion, cantem as músicas de Tzion. E o Rashi fala: não, os nossos que nos levaram cativos nos pediram músicas, canções, e os nossos instrumentos de alegria. Ou seja, eles queriam também os nossos instrumentos, no sentido, eles queriam profanar os instrumentos. Entendeu? Bom, de qualquer modo, esse tolaleinu, ele também é entendido na tradição, embora não seja uma palavra muito clara, como os inimigos. Claramente está falando alguém que não é do meu grupo. E inimigos em que sentido? E aqui é uma coisa importante: não inimigo de guerra. Os levitas não eram um povo que ia para a guerra. Inimigos por quê? Porque eles zombam da minha função. Porque eles desprezam a minha função que eu faço. E então na cosmovisão de mundo do Salmo, né, uma pessoa que zomba da sua crença, da sua fé, da sua função, é um inimigo. Tá? E o Radak, que é um dos comentaristas que eu usei aqui ao longo da semana, ele cita o Salmo 102 como prova. Aparece lá essa expressão, e lá aparece os tolaleinu como os zombadores. Tá? Bom, então, continuam os levitas falando, né, no versículo 4. Quando os captores pedem isso, né, eles falam o seguinte: Eich nashir etir Hashem al admat nechar. Como que nós podemos cantar a canção de Deus, uma canção sagrada, al admat nechar, numa terra, nechar, e já vou deixar para traduzir para vocês. Bom, isso na verdade eles não falam, é aquela fala consigo mesmo, né? Eles perguntam para si mesmos no coração. Tá? Então não é que eles responderam isso para os babilônios, até porque eles podiam ser mortos. Né? A gente vai ver mais para o fim do versículo que os babilônios eram cruéis, eram violentos. Então quando os babilônios pedem, eles pensam isso na cabeça deles, mas eles não respondem. Tá? A resposta, na verdade, deles foi o que a gente estava vendo até aqui. Eles esconderam os instrumentos para não terem nem a possibilidade de cantarem, né? Para eles não terem nem como serem forçados a cantar. A resposta que eles vão dar é: não temos como cantar, nossos instrumentos não estão aqui. A gente perdeu, sumiu, alguma coisa assim. Bom, e eu falei que eu ia falar dessa palavrinha admat nechar, né? Como é que eu posso cantar a canção de Deus nessa terra nechar? Terra nechar significa literalmente essa terra estrangeira. Ponto. Mas o Radak, de novo, ele fala que está como se faltando uma palavra aí que a gente tem que pôr, que é a terra de um Deus estrangeiro. No sentido, como é que eu posso cantar a canção de Deus numa terra idólatra? Numa terra onde o Deus não é o mesmo Deus que eu acredito. Por isso que ele fala, inclusive, a canção de Deus usando o tetragrama. Então a lógica dos levitas nessa interpretação do Radak seria: como é que eu posso cantar uma canção para Deus que era cantada em Jerusalém no templo, numa terra que não tem essa conexão com esse Deus? Né? E existe uma outra interpretação que eu vou pôr aqui, mas eu não acho que ela é a mais correta, que diz que esse nechar, né, como estrangeiro, é também estrangeiro no sentido de é uma terra de coisas vãs. No sentido, não é uma terra preocupada com espiritualidade. Então, os levitas estariam dizendo para si mesmos, né? Como é que eu posso cantar a canção de Deus numa terra dessa? Tá? Bom, depois dessa pausa aqui para beber, versículo 5 que eu te falei é um dos mais famosos. Esse é o versículo que eu admiro e escolhi esse salmo para isso, né? Eu acho ele de um, sei lá, não é nacionalismo porque não existia a ideia de nacionalismo, né? Mas ele diz o seguinte:
Im eshkachech Yerushalayim tishkach yemini. Se eu esquecer de ti, Jerusalém, esqueça a minha direita, esqueça a minha destra. Né? Bom, o que significa isso? A minha direita, a minha destra, tem algumas coisas para a gente falar. Yemini, ela representa, claro, não necessariamente a minha mão direita. Tá? É uma metáfora, um símbolo. Então eu já vi alguns versículos aí, algumas bíblias que traduziram: se eu esquecer de ti, ó Jerusalém, corte a minha mão direita. Não tem nada de corte, não é nada físico, ela não está falando para fazer uma amputação. Esquecer a mão direita representa o quê? A mão direita é a minha habilidade. A gente tem isso em português também, né? Destreza. Falar que alguém é destro em alguma coisa, tem destreza, vem daqui, da ideia direita. E em especial, por que isso se aplica para os levitas? Porque como eles eram instrumentistas do templo, era a mão que eles usavam para tocar a harpa, por exemplo. Tá? Então falar, esqueça minha mão direita, no sentido, eu quero que minha mão direita perca a habilidade. Eu quero perder a capacidade de tocar instrumentos. Se eu esquecer de Jerusalém, né? Ou seja, se eu for para o exílio e esquecer de tudo que aconteceu com Jerusalém. Bom, tem aqui uma outra curiosidade, né? É quase que um parênteses, não tem muito a ver com esse salmo, mas é uma interpretação que dá para fazer. No livro de Esther, o tio da Esther, Mordecai, né? Que é um dos heróis da história, ele é chamado de Ish Yemini, um homem Yemenita. Tá? Em que sentido? No sentido mais literal, porque ele veio da tribo de Benjamim, que é Binyamin, literalmente, filho da direita, né? E ele então seria um Ish Yemini, um filho da direita, um filho da tribo de Benjamim. Mas, se eu ligar com esse versículo, o que eu posso entender? Que o Mordecai é um dos exilados que está nesse grupo aqui, e ele é destro, ele é filho da direita, ele é destro no sentido de que ele não esqueceu Jerusalém. Ou seja, o versículo está dizendo, se eu esquecer de Jerusalém, esqueça a minha direita. Se Mordecai é um destro, quer dizer que ele não esqueceu Jerusalém, mesmo estando no exílio. Tudo bem? Bom, e aí esses levitas continuam. Se eu esquecer de ti, Jerusalém, esqueça a minha mão direita. E 6, Tidabek leshoni lechihi, que a minha língua se cole no meu palato. Né? Ou seja, assim como a minha mão vai parar de funcionar e ter a habilidade de tocar, a minha língua também. Por quê? Porque a língua é ligada ao cantar. Né? Eu também não quero mais poder cantar. Então, quando que eu peço tudo isso? O versículo tem uma inversão sintática. Quando que eu quero que minha mão seja esquecida e minha língua cole? Imlo. Aí vem. Se eu não esquerer, se eu não me lembrar de você, Imlo ale et Yerushalayim al rosh simchati. Se eu não colocar Jerusalém acima da minha felicidade. Ou seja, se eu não lembrar de tudo que passou Jerusalém, né, eu quero todo esse sofrimento para mim. Se eu não lembrar de Jerusalém, em que sentido? No sentido de luto. Não lembrar bem de Jerusalém. Eu quero lembrar tudo que Jerusalém passou, o sofrimento, a destruição, o que os babilônios fizeram, né? E aí eu não posso jamais elevar Jerusalém acima da minha alegria. Aliás, é por causa disso que a gente até hoje no judaísmo faz um ato, que eu já falei no meu vídeo de como é um casamento judaico, até hoje a gente faz isso. Quando a gente tem um casamento, que é o auge da alegria da vida de uma pessoa, no casamento o que você faz? Você quebra um copo, no final, você quebra uma taça. Para quê? Para lembrar a destruição de Jerusalém. Então justamente para que se aplique ou se cumpra esse tipo de versículo, né? A ideia de que mesmo no meu momento mais alegre, eu não posso esquecer que Jerusalém foi destruída, que Jerusalém não está no seu estado que devia estar. Tá? Essa é a ideia. Mesmo no meu momento mais alegre, eu quero me lembrar de Jerusalém. E se não fizer isso, minha mão direita pare de funcionar, minha língua cole no meu palato. Bom, e aí até aqui falam os levitas, tudo bem? É o Davi falando na boca dos levitas, ou pondo palavras na boca dos levitas. Nos últimos 3 versículos a gente vai para o salmista, vai para o Davi. Aí é Davi que aparece e vai acontecer aquilo que eu falei para vocês, ele vai ter um Ruach HaKodesh. Ele vai ter inspiração divina e vai conseguir falar de eventos futuros. Então na 137:7 ele começa o seguinte: Zechor Hashem livnei Edom, et Yom Yerushalayim. Davi pede para Deus que se lembre de Edom, né? Lembre-se Deus dos filhos de Edom, ou dos Edomitas, e do dia de Jerusalém. Ou seja, do dia da destruição de Jerusalém. Né? Não tem a palavra destruição aí, mas ela está interpolada. O dia da destruição de Jerusalém. Então, como eu disse, isso está falando de uma profecia, porque na época de Davi, Jerusalém não estava destruída, pelo contrário. Davi foi quem começou a edificar Jerusalém e torná-la capital. Então ele está, através desse Ruach HaKodesh, falando da destruição que vai vir. E aí os comentaristas dizem que no segundo templo, não só no primeiro. Né? Ou seja, o templo que vai ser destruído na mão dos romanos.
Tá? Por que Romanos? Porque ele cita o povo de Edom. Né? Quem que é Edom na tradição clássica rabínica? Os romanos. Então, veja que o Davi está indo bastante para frente, lembrando da destruição do segundo templo pelos romanos, e falando, ó, lembre-se dos filhos de Edom, por quê? Porque é uma nação que fica feliz quando o nosso templo é destruído. Os romanos vão ficar felizes quando o nosso templo for destruído. Tá? E aí, o que esse povo vai dizer, inclusive? Haombrim, eles dizem, Aru Ada Yesod Ba. Aru é tipo devaste, né? Devaste até as fundações de Jerusalém. Esse povo vai ficar feliz e dizer isso. Só aqui pra gente pôr um contraponto, né? Tem um comentarista que eu gosto muito, que é o Ibn Ezra. Ele não vai muito na ideia de que esse versículo é tão profético e ele não acha que o Davi está falando do exílio romano, da segunda destruição do templo. Tá? Por quê? Porque no próximo versículo, versículo 8, ele volta a falar da Babilônia. Então Ibn Ezra diz assim, ele não tá mudando tanto de assunto, indo para o romano, indo para a Babilônia. Ele está falando, até o Ibn Ezra diz, que os romanos não são exatamente edomitas, se você parar para pensar. Ele contraria um pouco o sentido rabínico. Porque ele fala o seguinte, os romanos vieram dos gregos. Né? Então, o Ibn Ezra diz o seguinte, os romanos só passam a ser chamados edomitas quando eles realmente vão dominar Israel. Quando eles destruírem o templo, né, na época do segundo templo, ali por volta do ano 70 da Era Comum. Então o Ibn Ezra descarta um pouco essa ideia de que Davi está profético, nesse sentido. E ele fala até, ó, vai lá ver em Obadias. É a partir de Obadias que você tem os romanos sendo chamados de Edom. Bom, então a pergunta é, quem é Edom, mencionado aqui no versículo 7 para o Ibn Ezra? O Ibn Ezra fala, é a nação bíblica de Edom, não é os romanos. Ele está falando que desde a antiguidade, desde que o povo de Israel saiu do Egito e andou no deserto com Moisés, os edomitas são símbolo de uma nação que fica feliz quando a gente cai. Os edomitas são pessoas que se exultam quando a gente está no sofrimento. Então o Davi está lembrando do passado, não do futuro, para o Ibn Ezra. Tá? Então o significado seria, lembre-se Deus dos filhos de Edom, aí depende, você pode pegar qualquer uma das interpretações, os romanos ou os edomitas, e lembre-se do dia de Jerusalém, tá? Porque eles falaram destrua tudo. Bom, aí o versículo 8, como eu falei, ele volta a falar da Babilônia. Né? Então ele diz o seguinte, Bat Bavel, a filha da Babilônia, Hashduda, que seja destruída. É quase que uma maldição que o Davi faz aqui. Ou uma profecia, de novo, a filha da Babilônia vai ser destruída. Esse Hashduda dá uma ideia de certeza. Vai ser destruída por quem? A gente sabe historicamente, por Dario, né? O Medo-Persa. E aí ele diz o seguinte, Ashrei, uma palavrinha que a gente viu várias vezes essa semana, feliz é, né? Ashrei Sheishalem Lach et Gmulech. Feliz é aquele que te pagar o que você deu, né? Ou seja, que acertaram as contas com você. Feliz é aquele que repagar o que você fez. Tá? Então aquilo tudo que você fez para nós, tomara que você sofra na pele, tomara que você pague, e feliz é de quem te fizer pagar. E ele termina falando, Shegamalt lano, aquilo que você fez para nós. Essa palavra gamal a gente também falou essa semana. É aquilo que você fez para nós gratuitamente. Do bom, no mau sentido, aqui no caso é mal. Né? Então tomara que vocês paguem. Basicamente, se a gente ressignificar, o que ele está falando? Eu quero que vocês sejam tratados com tanta severidade como vocês trataram as outras nações que vocês conquistaram. Eu quero que vocês sofram, que vocês passem por crueldade, que vocês sejam tratados duramente como vocês fizeram com as outras nações. Qual que é a prova de que a gente sabe que os babilônios têm essa dureza, essa crueldade? Eu falei que isso ia aparecer no versículo. Agora, no último versículo, versículo 9. Que aliás é um versículo bem forte, tá? Mas de propósito, para isso. Lembra que os Salmos não é literatura para fracos, digamos assim. É forte. Então ele diz no versículo 8, feliz aquele que te fizer pagar, que te recompensar com o que você fez, Ashrei Sheyorres Venipetz et Olalaich Elasala. Feliz aquele que pegar os teus bebês, né, os teus infantes, e esmagar contra a pedra. Ou seja, você imagina que cena forte e grotesca. Pegar uma criança, né, pequena, de colo, alguma coisa assim, um bebê, e esmagar na parede, esmagar na pedra. Então é um versículo extremamente forte, mas o Radak está falando assim, não é que é isso que o Davi deseja ou que ele vai fazer. Ou melhor, é o que ele deseja no sentido de, para explicar a crueldade que apareceu no versículo 8. Ele está falando o seguinte, assim como vocês babilônios faziam isso com Israel, eu espero que agora vocês paguem o preço. Então, na verdade, o Radak diz que esse versículo 9 está se aplicando não ao que o povo de Israel quer fazer com o Babilônio, né? Que aliás eles realmente nem têm como fazer, porque era um império muito maior. Mas é o que o Babilônio fazia com Israel, tá? E agora o Davi está falando, tomara que alguém faça com vocês.
E no caso, como eu falei, seriam os persas, os medo-persas através de Dario. Tá? Então a ideia é a seguinte: vocês são cruéis, vocês não têm misericórdia, vocês não sabem tratar os povos conquistados como unidade, vocês vão passar por isso. Né? No versículo 8, Davi dá quase que uma praga, uma maldição. Tudo bem? Bom, então de novo, veja como é um versículo, um salmo forte, com uma cosmovisão muito interessante sobre a santidade, né? Que a gente tem locais certos para a santidade, momentos certos para a santidade. A gente não, infelizmente, não consegue se conectar com a santidade em todo lugar. Tem terrenos que não são adequados para isso. Então, tem terrenos que são neher, como a gente viu, estrangeiros. E isso nos faz tristes. E a gente tem, infelizmente, marcas e mágoas e traumas que a gente leva para toda a vida. Mesmo nos nossos momentos mais alegres, aquela marquinha fica. A destruição de Jerusalém, ela representa isso. E isso não tem que ser um motivo de vergonha. Eu tenho que fazer isso como parte da minha história. Agora, como muitas vezes aparece no Salmo, isso também não tem que me fazer uma pessoa fraca ou submissa. Eu posso exigir de Deus a vingança. Que quem fez o que fez para mim, quem fez a maldade que fez para mim, pague. E aparece bem a ideia de retribuição, de pagar na mesma moeda. Se você me tratou com crueldade, talvez até desnecessária, que você pague isso, né? Talvez eu não vou conseguir fazer essa cobrança, como eu falei, porque Israel já estava dominada pelos babilônios e era mais fraco, mas tomara que venha alguém e faça. É uma visão, como eu digo, que pode chocar alguns, é forte. Certamente choca, por exemplo, uma leitura cristã da Bíblia, eu já falei isso, né? Que fala, não, de você perdoar os seus inimigos. Mas, gente, vamos lembrar que quem está escrevendo um salmo desse é um homem como Davi, é um rei, é um guerreiro. Rei e guerreiro antigamente era a mesma coisa, né? É o que a gente chama em hebraico um gibor, um herói de guerra. Então, não faz nem muito sentido esperar que o Davi fosse dar outro conselho. Quando você está lendo um salmo e vendo que é a visão de Davi, o que você acha que Davi vai falar? Para você perdoar os seus inimigos, para você esquecer o que eles te fizeram, para você se submeter e tentar fazer um acordo de paz? Não, claro que não. Né? A visão de um herói de guerra, tente se transportar para a mentalidade da época. Você tem um homem que foi criado para a guerra, que tem que demonstrar bravura, que tem que demonstrar valentia, que tem que mostrar força. Qual vai ser o conselho dele? Se você me fez um mal, eu vou atrás de você. Se você é meu inimigo, você está do outro lado de onde eu estou, eu não posso coadunar com você, eu não posso viver com você. E ainda que eu não possa te destruir, eu espero que alguém te destrua. Né? É uma visão implacável, eu sei, é uma visão forte, mas é uma visão pragmática, eu diria, de alguém que mexe com a guerra, de alguém que vê o sofrimento diariamente, né? De que lida com a crueldade. Como eu falei, um povo que pega bebês e esmaga na pedra. Né? Eu não posso ser, digamos, passivo, inerme a isso. Tá? Então é um versículo forte que acaba, né? O salmo em si não é tão forte, mas o versículo acaba muito forte e faz a gente refletir sobre essas coisas. Bom, não é à toa que a gente fala esse salmo, né? No judaísmo a gente faz esse salmo antes de agradecer pelo alimento. E é interessante, você podia pensar, ué, mas qual que é a relação de agradecer pelo alimento? É a ideia de que, mesmo que, bom, tem vários significados, a hora da refeição é uma hora sagrada no judaísmo. Quando você está indo comer, você de certo modo está emulando o templo de Jerusalém, diz a tradição judaica. A sua mesa, ela é como se fosse o altar. Então você agradece aqui, lendo esse salmo, dizendo que basicamente, bom, eu sei que Jerusalém foi destruída, que não tem mais os levitas podendo cantar, mas graças a Deus eu tenho pelo menos a minha mesa e a refeição como uma lembrança do templo. Então a gente lê esse salmo. Fora do contexto um pouco mais judaico, né, da ideia mais cabalística, esse salmo ele é lido quando a gente está se sentindo em terras estranhas. Quando a gente está se sentindo afastado de Deus, não porque eu me afastei, mas porque a força da circunstância me colocou ali, representada pelos babilônios, né? Motivos de força maior, como a gente diria em português, algo não está permitindo que eu me conecte a Deus como eu queria. Eu estou numa terra estranha, estou numa situação estranha, eu não estou com cabeça para isso. E o Salmo 137 ajuda isso. E ajuda, claro, também a que quem nos fez mal receba o que merece, né? Receba a justiça, vamos chamar assim, ou a sua recompensa. Ainda que não venha por nossas mãos. E na verdade eu diria talvez até melhor que não venha por nossas mãos para a gente não ter que, né, ser o executor de justiça, mas que receba a justiça, ou por mim ou por outros, que receba a justiça. Gente, espero que tenham gostado dessa semana especial. Muito obrigado pelo carinho, pelas recomendações, pelas sugestões. Por favor, não deixem de deixar o curtir no vídeo. Às vezes eu vejo que tem assim, sei lá, 1000 visualizações do vídeo e 200 curtir. Se você não curtiu, tudo bem, não precisa. Mas se você curtiu, deixa eu curtir. Tenta bater aí o número de visualização com o curtir, tá bom? Deixa comentário, se inscreva no canal
E se Deus quiser, a gente se encontra no nosso próximo vídeo para continuar estudando Torá, Zohar, Kabbalah. Tudo de bom, um grande dia a todos, excelente dia, Shabbat Shalom, um beijo enorme. Tchau, tchau.